Deus, o Criador, procura adoradores que o adore certo, que adore de uma maneira correta. O Salmo 101, versículo 6. Guarde bem este versículo. Não esqueça este versículo nunca mais da sua vida. O Salmo 101, versículo 6, o Criador nos disse: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. Olha que responsabilidade séria. Os olhos do Criador procuram os fiéis da terra, para habitar com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando se prega a palavra certa, é para vocês aprender certo. Para um dia vocês estar morando com esse Deus, de acordo com o Salmo 101. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Em outras palavras, quem vive de forma honesta e justa, com integridade, será aceito e servirá a Deus. Então a mensagem de hoje é: Deus procura adoradores que o adore certo, porque Ele deixou a sua palavra. Deus, o Criador, fez a parte dele. Esteve conosco, nos ensinou, se fez carne, habitou em nosso meio e deixou a sua palavra. Então Deus fez a parte dele. É nós, homens, que muitas vezes não fazemos a nossa parte. Muitas vezes não assumimos que somos errantes, pecadores e precisamos dele todos os momentos da nossa vida. Então parte de nós este concerto com esse Deus que fez os céus e a terra. Porque os teus olhos, os olhos de Deus, procura todo o momento os fiéis da terra. Todo momento os olhos de Deus está procurando os fiéis da terra. Estão ouvindo? Então, uma pergunta que não sai da minha mente e pensando, se Moisés voltasse hoje na terra, ele reconheceria o cristianismo grego? Olha só a pergunta de hoje. Se Moisés voltasse hoje como servo do Criador, como ministro do Criador, como profeta do Criador, ele reconhecia o cristianismo grego? Ele reconhecia a Igreja da Santa Inquisição? Olha que pergunta de hoje. Mas a mensagem é o Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor olham a terra e procura adoradores que adoram certo. Então, baseado nisso, o que vocês acham? Se Moisés viesse hoje, ele reconhecia essas igrejas gregas da Santa Inquisição? Estão ouvindo? Olha que palavra. O dia da profecia de Êxodo 23, 20 e 21, Moisés estava presente. Quando Deus aponta aquele homem e disse: o meu nome está nele. Moisés estava lá presente. Então, Moisés vai vir com o nome certo de Deus. Estão ouvindo? Moisés virá com o nome certo do Criador. Porque o dia da profecia, Moisés estava presente. Nós vamos ler aqui em nossa Bíblia. Nós vamos ler aqui, ó.
a primeira vez que aparece o nome de Deus, entendeu? Embora outras pessoas já invocavam no passado, de acordo com Gênesis 4:26, que o neto de Adão começou a invocar o nome. Depois vocês confirmam lá. Mas esta profecia aqui, Moisés estava presente quando Deus se manifestou e disse: o meu nome está nele. Entendeu? Então, Moisés é testemunha dessas palavras. Porque esse homem que assumiu o povo, sucessor de Moisés, trouxe o nome do Criador. Embora na sua Bíblia não está o nome do Criador. Na sua Bíblia, eles mudaram o quê? Para Josué. Eles mudaram para Josué. Entendeu? Mas por que mudaram para Josué, irmão Nilson? Porque são inimigos de Deus. Porque odeia Deus. De acordo com aquele versículo de Atos 15 e 18. Que nós sempre temos lido aqui. Se odeia a vós, odiou a mim primeiro. Assim diz o Criador na sua palavra. Se odeia vocês, odiou a mim primeiro. Medita lá, Atos 15 e 18. Você vai ver que o mundo odeia o Criador. Então, se o mundo odeia o Criador, ele vai mudar o nome do Criador. Ele não se sente bem com o nome do Criador. Você entendeu? Esse Josué foi um nome inventado para apagar a profecia. Se até a letra J eles criaram na Santa Inquisição, a gente está falando aqui todo dia e as pessoas estão brincando, as pessoas não estão levando a sério, você entendeu? A letra J tem só 500 anos e as pessoas não estão incomodadas, como diz o profeta Isaías. Foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Estão ouvindo? Então é muito sério. É muito sério a palavra de Deus. Então tem que prestar atenção, o primeiro mandamento é amar esse Deus sobre todas as coisas. Quando ele pede para nós amar ele sobre todas as coisas, tem um significado. E esse significado ninguém tem percebido. Ninguém tem pregado esse significado de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando o Criador nos pede para nós amar Ele sobre todas as coisas, é porque tem um significado. E o significado é, Ele não quer que os seus filhos e as suas filhas sejam idólatras. Você entendeu? Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós não somos idólatras. Você já tinha prestado atenção nisso? Já tinha ouvido esta palavra antes? Não, porque as coisas de Deus, ela é dada em nossa vida, que na caminhada nós vamos aprendendo de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as palavras estão saindo da boca de Deus e está vindo ao nosso encontro nesses últimos dias. Bem-aventurado aqueles que ama a Deus sobre todas as coisas e não é idólatra e se alimenta desta palavra vinda de Deus. Então vamos estar meditando. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo 23 e 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Entendeu? Então aqui é o próprio Deus falando e Moisés testemunhando essas palavras.
Porque se trata o quê? Se trata do sucessor de Moisés. Se trata do homem que ia assumir Israel depois da partida de Moisés. Entendeu? Apesar que Moisés é um mistério. Uns falam uma coisa e outras falam outra coisa. Mas que se esse mistério, se esse Moisés vier hoje na terra, ele reconhecerá as igrejas gregas que estão aí, as igrejas da Santa Inquisição que se estabeleceu aí, entendeu? Então esta é a pergunta. Esta é a pergunta de hoje, entendeu? Porque o dia que falou esta profecia, o meu nome está nele, entendeu? Moisés estava presente. Depois vocês vão ler Números 13 e 18. Números 13 e 16. Moisés pega esse tal de Oséia, e coloca nele o nome Yehoshua. Se você tiver uma Bíblia hebraica, uma Bíblia judaica, vai estar Yehoshua. Mas as Bíblias romanas dos padres vai estar Josué. Entendeu? Por que eles apagaram Yehoshua do chamado Velho Testamento? Porque não existe Velho Testamento, entendeu? Existe na cabeça deles, entendeu? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. É assim que está escrito. A palavra de Deus se renova a cada dia, mas ela não perde o conteúdo, ela não perde o sentido, ela não muda a história. Você entendeu? O problema dos homens é tirar o conteúdo e mudar a história. Nisso eles são especialistas. Tanto na política como nas religiões. Os homens malignos existem. Mas eles existem por causa quê? Por causa da mentira. Se tirar a mentira, eles não existem mais. Você entendeu? Eles vivem por causa da mentira. Se tirar a mentira, eles não vivem mais. Entendeu? E aquele que se manifestou em Israel, aquele menino que se manifestou em Israel, que o profeta Isaías falou dele, Isaías 9 e 6. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estão ouvindo? Então não é uma doutrina inventada pelo irmão Nilson. O profeta Isaías já chamou aquele menino maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Entendeu? Aí vem ele e diz, eu e o Pai somos um. Somos um. O que o povo fez? O povo da época atirou pedras nele. Vocês acham que o povo de hoje melhorou? Vocês acham que o povo de hoje mudaram em alguma coisa? Não. Não. Então aqui é uma verdade, é uma palavra verdadeira, que nesse mesmo livro que nós usamos e chamamos como Bíblia, neste livro, nos ensina, aqueles que não crê será condenado. Entendeu? Então vocês têm que buscar a verdade e acreditar na verdade. Acreditar certo. Acreditar como é a história. Não em dogmas, não em fantasias religiosas.
não em mentiras, mas sempre buscando a verdade. Porque o não crer será condenado. É assim que está escrito. Quem crê e for batizar será salvo, mas quem não crê será condenado. É assim que esse livro sagrado está escrito. Então procura Deus, procura a verdade enquanto se pode achar. Fique com estas palavras, com este conhecimento, e a pergunta do dia é: se Moisés voltar hoje na terra como servo do Deus Altíssimo, como ministro do Deus Altíssimo, ele reconhecerá as igrejas gregas da Santa Inquisição que pregam um nome estranho, um nome que Moisés não pregou na época? Né? É muito sério. Então volta para o Criador. Esta é a mensagem dos últimos dias. É a mensagem que eu tenho pregado para padres, pastores. Volta para o Criador e o seu nome lá de Israel.